Incrível, falam, né? as pessoas quando começam a comer comida de Sim. manhã, elas percebem que elas não têm mais fome no meio da tarde. Se a gente voltasse uns 1000 anos no tempo, ou mais do que isso, todo mundo faria isso. Uhum. Então, por isso que assim, eu não, é uma coisa que eu não Eu sou abro contra. mão, porque acho que eu vivi tanto tempo em um sofrimento tão grande que hoje eu penso assim, é isso que precisa? É isso que... foi nessa época sim, e depois eu comecei a estudar melhor, porque na época eu não tinha onde aprender e eu não confiava em ninguém. Vai aparecer. Passou dos 30. A ladeira abaixo, né? Já O Malu foi viu cancelado que- do dia. Você tem que comer muita quantidade pra você atingir uma Muita. caloria. 1.700 Boa. calorias todo dia. Então, e a quantidade é grande. Enquanto batata frita você come um potinho assim, você já comeu 500 calorias. Pra você atingir isso com comida de verdade, né? Eu digo chuchu, abobrinha, batata. Isso nem tem caloria, isso é só pra ficar com fome, que mesmo com muita Batata, comida, eu fico com carne, fome. peixe e tal, é bastante. Então, às vezes, geralmente, inclusive lá no Materializa, o pessoal fica assustado. Fala, meu Deus, É eu tô muita tentando comida. comer e não consigo comer. E sabe o que é o Quantidade. mais As pessoas incrível? falam, né? As pessoas, quando começam a comer comida de Sim. manhã, elas percebem que elas não têm mais fome no meio da tarde. O Bruno Sim. hoje meteu um sashimi às 10 da manhã, porque era o horário que ele Delícia. tinha. Né, Valdinho? Eu falei, você vai comer agora? E as pessoas notam também que começam a Certíssimo. emagrecer comendo mais, É. né? Nossa, É eu tô comendo densidade mais comida calórica e estou também, né? emagrecendo. É. E aí você vai dormir. Pois é, aí eu vou dormir dias de semana normal. O Tati, o Caio que fala, né? O Caio, ele brinca assim. Às vezes a gente tem uma reunião, assim, é tipo 3 horas. Aí o Caio fala assim, então, Dani, eu já vou te liberar, porque senão, né, passa muito do horário, eu posso ser processado. Então é tipo 3 horas da tarde, óbvio que não. Mas assim, normalmente, porque eu começo já a trabalhar desde de manhã. Então eu já, né, depois que eu terminei minha oração, eu já monto lá alguma coisinha, depois abro uma caixinha, ou então, às vezes eu acordo um pouco antes das 4 e aí eu leio um artigo na cama, porque eu me recuso a levantar antes das 4, sabe? Que bom, né? Mas eu deito por volta umas 9 horas. Se a gente voltasse uns 1000 anos no tempo, ou mais do que isso, todo mundo faria isso. Uhum. Então, por isso que assim, eu não. É uma coisa que eu não Eu sou abro contra. mão, porque é o meu natural. E eu me sinto tão bem. Assim, eu sei que eu sou uma pessoa. Eu já tive uma época muito grande da minha vida que eu sofri de distimia, sabe? O que é distimia? É um mau humor crônico. Hum. E depois eu vivi uma apatia muito grande, que era assim. É muito ruim você olhar pra vida e não sentir nem alegria nem tristeza. Então nada me dava alegria, mas também não me dava tristeza. Eu não sentia nada. Não tinha sentia. sentido. Eu não sentia a vida. Sabe? Era como se eu não estivesse aqui. Então, eu acho que eu vivi tanto tempo em um sofrimento tão grande que hoje eu penso assim, é isso que precisa? É isso que eu vou fazer. Então, assim, pra mim é um esforço que não é esforço por causa da recompensa que eu tenho de ser eu. Então, é todo mundo que precisa ser assim? Óbvio que não. Mas, infelizmente, eu tenho uma genética, ou eu tive, quando mais nova, eu tive anorexia. Então, ou eu mesma fui responsável e causei algumas coisas ao meu corpo, que hoje, pra eu ter a vida que eu tenho, pra eu ser quem eu sou, requer isso. Então, é aquela coisa, eu não vou discutir. É isso que eu preciso, é isso que eu preciso. Então... É porque, na verdade, pode ser um pequeno sacrifício pra você, talvez, seguir essa rotina, né? Que é aqui o teu corpo te pede. Que às vezes quem tá de fora olha isso como um sacrifício. Mas pra mim é zero. Se a gente quiser um resultado, Pra mim é zero. tem que ter um pouco de sacrifício, né? Porque eu sinto Até pra você sair da felicidade. barriga Pri. da sua mãe, você tem que girar, tem que ter força pra descer. É um sacrifício. Então. Mas sabe por que eu acho que não é sacrifício? Porque eu consigo sentir a vida. Não, então, pra Não, você. pra você é o normal. pra você mim é o normal. É que uma pessoa vendo isso, pensando, nossa, É. eu quero ter essa rotina. Se ela não tem nada parecido com É. isso, o início vai ser Não, e tem que sacrificante. pensar que eu não comecei assim, né? Uhum. Eu não comecei assim. Eu comecei lá com 14 anos. Ainda, eu lembro que eu ia pro spinning no sábado ou no domingo, mais no domingo. No domingo, exalando álcool. Tinha rachado de beber no sábado. Sabe? Então, Alguma assim, coisa aconteceu na sua vida com 14 anos. Porque até aqui, É. na hora que a gente foi E não foi a levantar volta a de bio pra Saturno. colocar aqui, Não né, foi tá Saturno. nutricionista Tem a ver? clínica que estudaram desde seus 14 anos. É porque Foi eu lá que tive você teve anorexia. a virada de chave. Eu tive anorexia, então assim, nessa época eu não estudava, né? Eu estudava o que não comer, então assim, Sim. como comer pouco, né? Então, foi nessa época sim, e depois eu comecei a estudar melhor, porque na época eu não tinha onde aprender e eu não confiava em ninguém
pra me cuidar, sabe? Porque eu não queria... Porque as pessoas falam assim, come um brigadeiro. E eu falo, gente, eu sei que eu tenho que comer mais, eu sei que eu tenho que comer, mas eu sei que o caminho não é voltar. Eu já aprendi isso. Então, eu ia em nutricionista e os nutricionistas eram péssimos. Ainda mais naquela época, Nossa, e plano de saúde. Minha mãe não tinha dinheiro pra pagar um nutricionista bom. Então, eu falei, eu vou ter que me virar e eu vou ter que estudar. Então, eu fui me testando muito. Mas aí, meu corpo, ele guardou, né? Muita coisa. Tem algumas modulações epigenéticas que vão acontecendo que... Ainda mais na cidade, né? Ferrei tudo. Bom, você falou de apatia. Nos estoicos, os filósofos do estoicismo, eles têm um conceito de apatia, que o apatia, se você pega da raiz etimológica, apatos, né? O a seria uma negação e patos é paixão. Você não tinha uma paixão pela vida. E lá eles falam de uma apatia que é pra você... Não é que você não tenha paixão pela vida, mas é não se deixar dominar pelas paixões. Tá tudo dando muito errado, você não ficar tão triste. Ou tudo dando muito certo, calma, não fica tão feliz, porque a vida tem esses ciclos, né? As coisas vão acontecer. Mas, de fato, você enxergar a vida e ficar parecendo que tem um véu e que você não consegue fazer as coisas direito, deve ser horrível. É horrível. E quando vocês falavam, pensando, a pessoa olha quem é produtivo e não consegue fazer igual, eu vi o quanto eu sou sortudo. Porque eu não me preocupei sempre com alimentação, com hábitos. Eu fazia tanta coisa errada lá atrás. A Malu mudou muito os meus hábitos em termos de alimentação, nas coisas que eu faço. Porém muito, vocês viram, né? Só que eu acho que eu mudei a tempo. Porque quando você é jovem é mais fácil fazer tudo errado e continuar sendo produtivo. Depois de uma certa idade, aí você vai ver que o impacto dessas pequenas coisas, essa inflamação crônica que a gente vai criando, ele vai aparecer. Passou dos 30. A ladeira abaixo, né? Já Malu foi viu cancelado que outro dia. Foi cancelado ali Falando esses dias isso. que eu falei. Mas eu sempre digo que o corpo humano, ele é uma máquina resolvedora de problemas. Então a gente passa anos enfiando um monte de coisa errada, tendo hábitos deletérios, coisas ruins que a gente faz e o corpo se resolve. Só que uma hora vai dar ruim. Sim. Né? Então, uma hora, ou isso vai deixar marcas em você e você vai colher lá na frente, Sim. ou uma hora vai ter alguma coisa. E aí surge uma doença, um câncer, um ataque no coração, uma hérnia de disco, alguma coisa que vai acontecer que é um resultado, muitas vezes, de sequências erradas de coisas que você fez. Então, se você que está assistindo hoje esse podcast pensou, nossa, tem um monte de coisa que eu faço errada, quero melhorar, sempre é tempo. Né? Então eu falei lá, depois dos 30 anos é só ladeira abaixo, porém isso não é uma coisa que vai acontecer com você. A ladeira pode ser assim ou pode ser assim. E depende do seu dia a dia, do que você tá fazendo. Não precisa ser extremo igual a Dani. Não, 1 litro de água eu não consigo. Mas não, mas eu tô brincando. Que seja. Não, eu sei disso, mas é que eu gosto de trazer as pessoas pro que elas conseguem fazer de fato, né? Então, vai tentar dormir um pouco mais cedo do que você dorme hoje. Vai tentar, né, dormir a noite inteira. Tem gente que nem consegue dormir uma quantidade legal. Assiste aí o nosso podcast do sono, ajusta o ambiente, né? Fazer exercício diariamente, se hidratar, né? Como você disse. Não é uma ditadura. Não Inclusive, na minha rotina, eu omiti uma coisa que eu faço. Olha aí, ó. De manhã... Cigarro, né? Não! Cigarro pra ir no banheiro, né? Que as pessoas fazem. Tem gente que usa. Jesus. De manhã, depois da água, antes da água, eu como uma colher de chá de funcho, que é uma indicação para mau cheiro. Eu como uma colher de chá da semente do deve ser funcho. ruim. Então, eu Olha acho aí, ó. ótimo. Eu como numa boa, minha filha come, todo mundo gosta, mas tem gente que não consegue. Então, você precisa sempre estar avaliando, né? 1 litro de água vai me enjoar. Mas pra mim, uma colherzinha de chá de funcho, eu A gosto, sua acho água vai te enjoar maravilhoso. porque ela é do Rio. A sua água eu não conseguiria nem Pode 200 ser ml. água alcalina dos Andes. Mas olha vai me só, enjoar. tem várias pessoas, isso é uma reclamação que eu ouço lá no meu Instagram, de gente, não consigo beber muita água de manhã. Ou é Tem porque uma o galera. estômago tá doente, ou é porque a água é de má qualidade. Aí eu sempre falo, faz o teste. Olha aí, ó. Usa água mineral e vê se com a água mineral dói. Se com a água mineral não doer, não sentir enjoo, então é a água que é de má qualidade. Caraca, doeu o estômago por beber água? Com água. Em jejum. Que isso? Ânsia de vômito. Ou tem então gente que é a relata mucosa do estômago que tá muito machucada. Porque, poxa, é água. Nossa. E aí essa pessoa vai ter essa burra bem branca na língua. Vai. Lá no Materializa a gente sempre fala da hidratação. Eu falo, gente, vamos hidratar logo que Uhum. acordar, né? Aí toma um copo de água. Não falo 1 litro, não falo meio Sim, litro, sim. não falo nada. É um Um copo de água. E Eu tem falo- gente eu que falo não entre 500 consegue, Não gente. consegue um copinho de A água. pessoa fala que dói o estômago. Eu falo, e a primeira vez que eu ouvi, eu falei,
essa pessoa Agora você dá essa dica. tá louca, né? Então, a água mineral. Fala pra ela testar com água mineral. Aí, se ela não sentir isso, é porque a água dela é mal filtrada. E imagina o tanto que isso não tá intoxicando ela. Sim. Se ela bebe todo dia. Tenso. E água morna também pode ajudar. Água Também. morna. Principalmente se for constipado, se tiver prisão de ventre. Mas tem muito a ver com o estômago. Por exemplo, eu sou uma pessoa que qualquer coisinha que eu tenho que me deixe emocionalmente abalada, meu estômago, ele, desde pequena, eu vomitava muito quando eu era pequenininha. Até minha mãe me mudar de horário, de turno. Então, eu era do turno da manhã, vomitava quase toda semana. Ela tinha que me buscar, fazia tudo quanto era exame, não achava nada. Eu Isso não no falava colégio. nada no colégio. Aí me mudou pra de tarde, eu parei de vomitar. Aí ela descobriu que eram minhas coleguinhas que faziam bullying comigo, mas eu nunca contei. Eu não falava nada, então ela não sabia. Então, até hoje, qualquer coisa eu sinto no estômago. Aí, nesses dias, se eu vou tomar água, eu sinto enjoo. Então, Entendi. tem a ver com a saúde também da mucosa gástrica. E agora você falando isso, Dani, falando, né, de problemas que você teve por conta de outras coisas, e aí eu me lembrei que tem muita gente que... Gente, eu esqueci o que eu ia falar. Nossa! Qual Brain o problema fog. disso aí? Qual o problema Brain disso aí? fog. Brain Os fog. Insectable, né? É... Tem o Como é que tá, olfativo como é que seria. tá, como é que tá sua B12? Pior que eu tô suplementando mesmo. Eu posso fazer uma pergunta, então? Vai, Você lembra? Eu vou lembrar. Tá, porque fica muito claro, e eu já falei isso em outros podcasts lembrei, que fizemos tá? Só sobre pra esse falar. tema. Você quer Que falar? tem Anota, muita anota. gente que muda de vida e começa a se alimentar melhor, cuidar da saúde, porque geralmente são pessoas que têm problemas de saúde. Então, Ah, mas eu elas 100% eu sou por isso. eu e o Bruno, a gente tem a sorte de não ser essas pessoas. Porque sim. todo mundo que senta aqui e vai falar sobre alguma coisa especialista, geralmente a pessoa teve problema em relação a isso. E aí você falando, Sim. Foi buscar aí conhecimento. foi buscar Mas conhecimento e tal. Eu, sinceramente, já há uns bons anos que eu entreguei meu corpo a Deus, porque eu entendi que todos os problemas que eu tenho, há pouco tempo, por exemplo, eu tive no dia do Natal, eu não consegui sair com os meus pais, tanto que eu passei mal porque eu tomei uma dose alta de compostos enxofrados, que é N-acetilcisteína da vida e tudo, que faz muito bem para algumas pessoas e mal para outras que não lidam bem com enxofre. Nesse dia eu não consegui, eu tava uns 3 dias usando. Eu não consegui treinar, eu sentei e eu voltei a sentir apatia, eu só tinha vontade de chorar, eu tinha uma fraqueza extrema, eu não consegui tomar banho depois do meu treino, que foi mal e porcamente que eu fiz, não consegui fazer aeróbico depois. E aí eu comecei a pensar o que era. Aí eu fui ver os suplementos novos que eu tava tomando e eu vi, tinha lá compostos enxofrados. 2 dias sem tomar, eu fiquei normal. E aí eu sempre que isso acontece comigo, e acontece com uma certa recorrência, eu paro e penso assim, ainda bem que eu sei. É verdade. Então, aí, o que eu fiz? Eu peguei vários estudos de compostos enxofrados, eu fiz Foi aprender post. sobre isso. Isso, eu fiz post, eu atualizei a aula do desinflamação. Então, assim, eu sempre que eu tô passando por algum sofrimento, eu falo, Cristo, ofereça esse sofrimento para ti, me ensine e me ajude a levar para outros. Então, assim, eu entendi que eu vou passar por isso. E é justamente, eu tenho certeza que se eu não passasse, eu não seria esse extremo. Mas é porque se eu não sou, eu sofro. E sendo, eu ainda sofro eventualmente. Uhum. Uhum.